Estamos de volta com o Max Velati, agora para falar um pouco sobre essa, não é nem faceta, agora é mais do que isso, né? Essa fase de vida, né? De escritor. Max, quando eu te entrevistei uns 20 e tantos anos atrás, você tinha acabado de fazer o Caminho de Santiago. Era uma novidade. Na época era. Novidade. E você tinha escrito sobre isso, e o Paulo Coelho tinha escrito uma orelha do seu livro, foi isso? Ele fez a contracapa da primeira edição do livro, De fato, eu fui discípulo do Paulo Coelho por 4 anos, pertencia àquela ordem de rã, hoje já não tenho mais nenhuma relação com a ordem, nem com o Paulo Coelho, mas não estamos brigados em nada, é só, ele foi para um lado, ele foi para cima e eu continuo no meu caminho. Mas eu era membro dessa ordem e fazia parte desse aprendizado fazer o Caminho de Santiago. Então, quando eu fiz a peregrinação, eu fiz como membro dessa ordem e até por essa ligação ele fez a contracapa da primeira edição do livro. E o livro é um livro muito simples, uma proposta muito concreta, que é um guia, era na época um guia para o peregrino de Santiago, mas com questões muito práticas, o que levar, o que comer, as distâncias. Então era um livro que não pretendia ser nada, além de um relato de viagens muito realista, muito concreto e uma fonte de informações, para uma época que não tinha internet, não tinha nada. E para minha surpresa, o livro foi muito bem recebido, ele teve 3 edições, até semana passada eu estava vendo alguns arquivos antigos e encontrei sites onde hoje as pessoas agradecem muito a esse livro, tem esse livro em alta conta, então é motivo de orgulho. Esse livro foi usado em teses de mestrado, quer dizer, foi um trabalho que teve uma repercussão muito importante. Eu fiquei muito feliz. Eu me lembro que a nossa entrevista foi ótima, foi super divertida, como está sendo agora, entendeu? Assim, mais uma vez. Mérito seu. Imagina. Agora, depois daquilo ali que você, digamos, você se tornou um escritor efetivamente, porque são 17 livros, né, que você disse que publicou. Na verdade não, eu já tinha publicado 3 livros juvenis antes. Então, até o meu contato com o Paulo Coelho se deu um pouco por ser um contato de escritor e escritor. Eu não cheguei sem portfólio, vamos dizer assim. Então, eu já tinha 3 obras bastante adotadas em escolas antes do Guia do Peregrino. E depois do Guia, continuei produzindo obras juvenis. E por que esse público juvenil? Primeiro, por uma razão, eu tenho que falar claramente, financeiramente é bom negócio escrever para esse público e para escolas. Primeiro porque o Brasil é carente de literatura paradidática, né? É um mercado muito bom para o escritor. Você depender de vendas de livraria, vendas de impulso, é muito mais difícil. Então, se você consegue acertar a mão num texto que ele vai ter um uso real, prático nas escolas, isso financeiramente é muito bom. Então, querendo viver de literatura, eu tinha que tomar as decisões práticas, e essa é uma delas. Mas tem também o prazer estético envolvido? Tem o prazer estético de você assumir claramente a posição de alguém que vai ensinar alguma coisa. Na literatura de adulto, essa posição é muito chata. Eu vou dar lição de moral, isso não cabe na literatura para adulto. Mas na literatura juvenil, onde ele está em formação, e onde às vezes a escola não tem outros recursos para ensinar aquela matéria ou aquele problema, aquele aspecto do conhecimento, então você pode, sim, assumir essa posição e fazer isso da melhor maneira possível. É o que eu tento fazer nas áreas de filosofia e de história. Na literatura para adulto, você não tem que ensinar ninguém, se for literatura de ficção, se for um romance, uma novela, você tem que escrever uma boa história. Então, são exigências diferentes. Essa de trabalhar para o mercado juvenil era em função de gostar de ter essa posição de vou ensinar você uma coisa que eu aprendi que é super legal, continuo fazendo isso, e o aspecto financeiro também, porque aí dá para você planejar um pouco mais sua vida e ter até recursos para sentar e escrever uma obra sobre o que você quiser. Quer dizer, te dá essa chance. Né? E você tem que se preparar, você também tem que pesquisar para fazer essa literatura. Muito. Que é história e filosofia, né? Ou história da filosofia. Não, em alguns livros eu decidi contar fatos históricos que às vezes foram mal estudados, ou os livros sobre o assunto são muito parciais, né? Então eu trabalho com história. E dos livros mais recentes eu tenho trabalhado com a filosofia grega, com a filosofia clássica, achando uma maneira de contar aos alunos como a filosofia pode ser importante no cotidiano, como é possível extrair soluções, ferramentas para lidar com os desafios do dia a dia usando filosofia. Isso é verdade,
em grande parte, como a gente falou no bloco anterior, eu sou um autodidata e eu devo muito à filosofia, quer dizer, a filosofia que me deu as bandeirinhas assim para eu nortear o meu caminho, é que acendeu os alertas, é que botou os avisos. Então eu sou o produto desse estudo. Então eu acho que ele é útil e me esforço nessa coleção para poder... Você também é cartunista, né? Eu sou chargista da Folha de São Paulo. O seu traço tem influência de quem ali? Eu fiquei na dúvida, assim. Olha, charge é uma coisa bacana, porque você não precisa saber desenhar para fazer charge. Inclusive, uma das charges que eu fiz há pouco tempo... Não, mas você desenha. Mas não é um condição desenho qua non, né? O Julius Pfeiffer, por exemplo, era super minimalista, né? Eu gosto muito do Julius Pfeiffer. O Pfeiffer trabalhou com o Will Eisner durante muito tempo, que é um grande mestre dos quadrinhos. O Pfeiffer teve de quem extrair conhecimentos para poder depois se despir do excesso e ficar só o seu não, essencial. O seu não é assim. Já disseram que o meu parece muito com Searle, é um chargista, já morreu, inglês. E eu andei olhando e, de fato, o Nilson, que é um grande cartunista, é que falou assim, não, você parece muito com o Searle, que é um cartunista inglês, ele tem toda a razão. Talvez a minha maior inspiração sempre contra o governo, né? Contra os governos, não contra um específico. O chargista tem que ser. Tem que ser crítico, tem que ser irônico, né? O governo já tem, para falar a favor dele, uma agência de propaganda, em geral, paga peso de ouro. Então, o chargista tem que elogiar o governo, ele está falhando, ele está fazendo propaganda, é outra coisa. Aliás, charge a favor eu nunca vi que funcionasse. E realmente essa série, Dilma à beira do abismo, é uma série, né? É um fato. Não é uma série, é um fato. Mas a Folha me dá total liberdade, eu posso desenhar o que eu quiser sobre o que eu quiser. E não é culpa minha se o governo tem produzido matéria-prima para charges de uma maneira absurda. Tem governos que contribuem mais para os chargistas, né? Tem políticos e tem, inclusive no desenho, alguns são difíceis de desenhar, mas a Dilma é fácil de desenhar. O Lula também era fácil de desenhar, então... Fernando Henrique também? Fernando Henrique, eu não era chargista, mas certamente se ele voltar ao poder ou se eu tiver assunto, ele sai do Aécio, Fernando Henrique. É a função do chargista fazer charge. Você não é PSDBista? Não, de jeito nenhum, não. Eu tenho quase... Aliás, você tem algum partido? Não, isso que eu ia falar. Eu não tenho nenhum partido, eu não tenho compromisso com ninguém. Acho até que não posso ter, se eu tiver a minha posição de chargista ficar comprometida. Então, de novo, eu sou o estrangeiro aqui, eu fico do lado de fora olhando as pessoas fazendo as coisas. E, em geral, eu sou vítima das coisas, porque quando o juro sobe, eu também pago cartão de crédito, também pago imposto. Mas eu me permito, então, fazer o meu pequeno protesto ali com o Nanquim, dizendo que aquilo está errado, que não precisava ser desse jeito. Então, eu não tenho nenhuma posição política com nenhum partido alinhado com nenhuma ideologia. Eu sou um brasileiro pagador de contas e de impostos e que, por a graça do destino, me deram aí um caixote para eu subir e poder desenhar na Folha de São Paulo. Eu faço isso já há 3 anos. Vamos falar um pouquinho agora não do seu último livro, né? Que como o seu ex-mestre falou, né? O Paulo Coelho, a gente nunca fala. O último livro, não, é o mais recente. Esse aqui, né? Vamos ver se eu mostro aqui. Gabriel ou o Teatro... E o Teatro da Memória. E o Teatro da Memória. Né? Isso. Eu gostei muito porque é a vida ali de uma classe média alta, né? Isso. Um menino de quantos anos? 12, 13 no máximo. A menina... Já com uns 16, 16. O pai com problema de relacionamento também com o próprio pai, o avô do menino no caso, e a mãe às voltas com problemas de gerência, Ela quer ser uma empresária, mas ela não leva muito jeito, é meio distraída, né? Ela quer ser uma coisa difícil, que eu acho admirável, que é querer ser boa mãe, boa esposa, boa empresária, quer dizer... São tantos desafios diferentes, então é um pouco isso também, a dificuldade de lidar com isso. Uma coisa que eu gostei muito, assim, além das referências para os jovens, né, que está repleto de referências que fazem parte do mundo deles, né? Quer dizer, a menina se encontra com um rapaz, né, da idade dela e troca o Twitter, troca o celular, troca o Facebook, o endereço e as coisas básicas. No nosso tempo era só uma coisa assim de trocar o telefone. Hoje em dia você tem um cadastro. Um cadastro para estar conectado, né? E de madrugada e tudo, né? Mas, enfim, é a problemática daquela família e problemas sérios que estão sendo travados ali, né? O avô foi praticamente expulso de casa porque há problemas no passado. Mas o que eu queria que você abordasse melhor, porque o tempo está acabando, é esse teatro da memória. O que é exatamente o teatro da memória?
Na verdade, o que eu tento fazer nessa série em especial é mostrar como a filosofia clássica, do modo como ela era praticada pelos gregos, depois pelos romanos, de como é que ela pode ser útil no dia a dia. E esse livro ele aborda uma técnica que era usada pelos filósofos gregos de fortalecer a memória, de ampliar a capacidade da memória. E isso era feito memorizando um espaço físico onde você usava sempre esse espaço para guardar coisas que você precisasse lembrar no futuro. Então, o garoto, o protagonista, o herói dessa história, tem um problema que ele precisa resolver. Esse problema vai ser resolvido se ele conseguir ampliar a capacidade da memória. E aí o avô, que é o mentor dele nesse livro e no anterior, que é o filósofo, ensina como era feito antes. E a técnica é exatamente essa. Quer dizer, eu estou falando de técnicas que são de 300 anos antes de Cristo e que são válidas até hoje para você ampliar a memória. E eu trato da memória também no sentido afetivo, né? Do que a memória faz com a gente, o que é jamais se esquecer de uma ofensa, o que é você procurar esquecer uma ofensa porque é mais saudável. Enfim, são os diversos aspectos da memória e por isso esse título, por isso o Teatro da Memória. Max, mais uma vez foi um grande prazer realmente encontrar você, mas foi mesmo, que parece assim que aquele chavão, né, de terminar o programa e agradecer, mas eu queria realmente te agradecer muito, foi muito bom, muito legal. Obrigado. Olha, até Obrigado, querido. Até que eu não sou de fazer isso não, mas, né? Olha, ficamos por aqui. Hoje entrevistamos Max Velati e até a próxima semana com outra entrevistada.